Hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho desse apartamento. Aqui são 150 metros quadrados, 3 suítes. É um apartamento que a gente fez para nossa cliente e para as duas filhas dela, que na época moravam aqui com ela, porque a gente já terminou essa reforma já tem quase um ano, ou já deu um ano mais ou menos. E vamos começar um pouco por essa área social maravilhosa, toda integrada. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o hall de entrada, que é aquele quadrado ali. Vocês podem perceber que a gente integrou o hall de entrada, o hall do elevador, à sala como um todo. Mas aí vocês vão me perguntar, Bianca, que coisa estranha, porque tem uma porta aqui, se vocês forem perceber. Dá uma olhadinha como que estamos. Essa porta a gente fez para isolar o elevador e a gente fez depois do apartamento estava todo pronto e a cliente falou, Bianca, o elevador ele acaba fazendo barulho nas paradas, eu queria isolar ele um pouquinho e ela também ficou com um pouco de medo porque às vezes teve uma vez durante a obra que deu um pau no elevador geral aqui do prédio e aí eles liberaram a senha do elevador, enfim, por esse motivo a gente acabou optando por fazer essa porta depois. Mas olha que interessante. A porta, ela é bem no limite do elevador. Então a pessoa chega, já põe a digital aqui e já entra, entendeu? Por isso que ela foi uma porta um tanto quanto improvisada, mas deu certo mesmo depois da mudança. Esse apartamento a gente optou por fazer num conceito todo aberto. Então a gente tem a cozinha aqui, que fica ao lado da churrasqueira. Deixa eu começar a mostrar de lá para cá. Então aqui a gente tem essa churrasqueira gigante, maravilhosa, a gás. Então, você para usá-la, você tem que abrir dessa forma. Não sei se vocês já viram esse modelo de churrasqueira, mas enfim, tudo lindo e maravilhoso aqui. E a exaustão, ela vai para o próprio sistema do prédio. Então, aqui tem até um furo nessa coifa que leva o ar para lá quando a exaustão é ligada lá na portaria. A gente até instalou uma coifa antes, mas aí não deu muito certo e aí a gente optou por fazer o sistema padrão, mas parece que a exaustão nesse prédio não é muito boa como um todo. As ilhas desse apartamento, na verdade, todas as pedras, a gente fez em lâmina sinterizada. É uma lâmina sinterizada off-white, então normalmente a gente usa a branca, mas essa vocês podem ver que ela é um pouquinho puxada pro bege. Por quê? Porque o nosso piso é um porcelanato bege. Então vocês podem ver que ele é uma peça 1,20 por 1,20 que imita um travertino. Então por esse motivo a gente não quis uma pedra branca porque ia ficar muito chamativa nesse ambiente. Para cá a gente tem a parte da cozinha em si. Então a gente tem essa estrutura em serralheria que ela foi feita para abraçar a nossa coifa. Então essa coifa redonda que a gente gosta bastante de usar. Aqui a cliente optou por fogão e não coifa e forno separado como normalmente a gente usa. Desse lado ficou a geladeira e aqui a parte da cozinha. O interessante da parte da cozinha é que como a gente não queria misturar muitos materiais aqui, a gente fez o frontão da pia no mesmo material do porcelanato do piso. Então isso trouxe uma unidade, né, de material dentro do conceito desse apartamento. Ainda falando dessa parte de unidades, ilhas e tudo mais, a gente optou por fazer esse móvel bar. Então o que acontece nesse móvel? Ele foi feito todo no mesmo porcelanato, de novo, do frontão e do piso, então é como se ele fosse um bar esculpido. E aqui a gente fez um nicho para bebidas que ele é iluminado. Ou seja, a gente tem um acrílico aqui embaixo. Por baixo desse acrílico, a gente tem as fitas de LED e deixam o bar dessa forma. Você olhando de longe, ele dá um toque bem interessante. Eu gosto bastante dessa iluminação mais indireta. A gente fez um pórtico, que é essa estrutura aqui de madeira, que ligam as duas portas do apartamento, né? As duas não, as três entradas principais. Então a gente tem aqui com o hall de entrada, que eu já mostrei para vocês, ali a parte do hall de serviços e lavanderia e para lá a parte do hall dos quartos, que eu mostro para vocês daqui a pouquinho. Vocês podem perceber que o layout aqui desse apartamento, do sofá principalmente, ele não é um layout tão comum. A gente fez um sofá em L maior desse lado. Por quê? Esse daqui é um sofá que foi reaproveitado. Então a cliente, ela morava num apartamento que era o dobro do tamanho desse daqui. Então os móveis dela eram muito maiores. Só que ela gostava muito dos móveis, enfim. Então o que a gente fez? A gente transformou esse sofá o sofá antigo dela em dois. Então, um veio pra cá e o outro foi pro apartamento da filha dela, que a gente também reformou. Então, a gente pegou um sofá gigante e com o nosso tapeceiro, a gente conseguiu transformar em duas peças e ficaram ótimos, super bacanas. Aqui
A gente fez a parte da ilha, como eu já tinha mostrado para vocês, mas a gente também fez ela mais baixa. Por quê? Porque elas não gostam daquelas banquetas. Então a gente optou por fazer as cadeiras aqui. Então funciona como se fosse uma mesa rápida para refeições, né? Que normalmente a gente faz banqueta, mas aqui a gente fez mesa. Essas cadeiras aqui a gente comprou todas novas, a gente comprou na Star Móveis. É uma cadeira que eu gosto muito de usar. A gente usa muito em vários projetos. Por quê? Porque ela é uma cadeira que, por mais que ela não tenha braço, ela tem um apoio pro braço, entendeu? Deixa eu mostrar pra vocês. A parte aqui das costas dela, ela é muito confortável. Então, você tá vendo que é como se eu tivesse um semibraço. Então, ela é muito boa, muito confortável, essa cadeira. Além disso, né, para completar os lugares de mesa de jantar, a gente tem de fato a mesa que ela tá acoplada a essa ilha da churrasqueira. Então aqui essa era uma mesa para 10 lugares. Aqui estão em 9, porque a gente não usou o lugar ali da ponta. Porque a nossa cliente, quando a gente foi escolher os móveis, ela ficou apaixonada por essa chaise. E realmente, é uma chaise muito gostosa, muito confortável. E aí, ela optou por colocar essa chaise aqui, que ela era bem maior do que a poltroninha que a gente tinha especificado. Por esse motivo, a mesa não conseguiu vir mais pra cá, porque senão ia ficar tudo muito junto. Então, a gente optou por perder um lugar na mesa de jantar e ganhar essa chaise maravilhosa de leitura, porque ela é muito confortável. Além disso, a gente ainda colocou essa mesa nesse sentido mesmo, mais longitudinal, que é uma mesa de... Ai, não lembro o nome dessa pedra. Mas é o verde Guatemala, que é uma pedra muito maravilhosa. Os pés são malaca verde e o tampo é na pedra natural mesmo. Essas duas poltronas que tem aqui do lado, a cliente já tinha na casa dela, bem como aquela estante, as duas estantes que eu vou mostrar para vocês agora, que são essas duas estantes aqui, são existentes da casa antiga dela. Então, a gente conseguiu adaptar um pouco do mobiliário que ela tinha para esse novo apartamento. Ainda falando sobre a parte de armários, mobiliário, a gente tem esse rack, que a gente optou por fazer ele todo ripadinho. E elas fizeram essa decoração com os livros aqui por cima, então fizeram por ordem cromática, achei que ficou super gracinha. Vocês sabem que a gente não é um escritório que gosta de fazer muita produção na casa dos clientes, né? A gente gosta muito de mostrar aqui no YouTube como é de fato a casa deles. Óbvio que a gente tira algumas coisinhas, mas assim, eu quase nunca trago coisas para colocar na casa do cliente. Por exemplo, aqui eu não trouxe nada. Tudo que vocês estão vendo aqui é de fato a decoração que a cliente fez. Eu acho isso muito legal, porque é a casa da pessoa, né? Senão ficam todos os projetos com a mesma cara, com os mesmos objetos, né? Então eu gosto muito de fazer isso dessa forma. Voltando, né, ao tour pelo apartamento, quero mostrar pra vocês um pouquinho do lavabo. Eu não sei se vocês repararam, mas aqui, ao lado dessa porta que dá acesso aos quartos, eu tenho essa porta também mimetizada, que é a porta do lavabo. Ah, deixa eu mostrar o lavabo, depois eu volto para um outro ponto que eu não comentei com vocês. Entrando aqui no lavabo, eu deixei só essa luz da arandela acesa, mas a gente tem outras duas luzes aqui, que eu não quero ligar porque o exaustor faz muito, o vento kit, né, faz muito barulho. Então, o que a gente fez nesse lavabo que eu achei muito bacana? A gente usou um painel de parede. Vocês vão ver que no quarto da nossa cliente, a gente também usou um painel de parede. Todos os painéis, papéis de parede aqui desse apartamento são da Branco Casa. Então, ela que escolheu esse desenho, que é a coisa mais linda do mundo. Eles conseguem fazer a amostra, então você escolhe certinho o tom antes, você consegue verificar tudo antes de comprar. E ficou um charme, né? Vocês sabem que eu amo lavabo com papel de parede, pra mim a escolha de lavabo é papel de parede. Se eu pudesse, todos eu faria assim, cada um com um papel diferente. Então eu amei. Aqui a gente fez a instalação dessa arandela para ter essa luz mais climinha, que a gente sempre gosta de fazer também. Aqui a gente optou por fazer uma cuba da Deca de apoio. A bancada do lavabo também é a mesma pedra que eu falei para vocês, do porcelanato, do piso. Praticamente tudo é esse mesmo conceito aqui de material. E essa torneirinha aqui de parede preta. Nos banheiros, vocês vão ver que todos os metais que a gente usou em todos os banheiros, eles são pretos também. Então foi uma escolha proposital aqui desse apartamento. Mas o que eu não falei para vocês que eu ia comentar é que atrás dessa chaise, que é muito maravilhosa,
A gente usou também um painel de parede da Branco Casa, que ele tem esse desenho de floresta, que eu acho maravilhoso. Inclusive, no nosso escritório, a gente tem muito parecido com esse. Então, essa é uma casa que ela tem essa cara de casa, essa cara de casa alegre, de casa feliz, sabe? Não é aquela casa toda tons neutros. Obviamente que isso é gosto, né? Mas é um pouco do meu gosto pessoal também. Por isso que eu gosto muito desse apartamento. Uma outra coisa que vocês vão perceber aqui é que a gente fez a instalação das máquinas de ar-condicionado todas no teto aqui na sala. Por quê? Porque a gente tinha pé direito para conseguir rebaixar e instalar essas máquinas. Essas máquinas elas precisam de um pé direito maior porque elas demandam um entreforro maior. Então, o mínimo que a gente consegue rebaixar um forro de gesso são 12 centímetros. E uma máquina dessas não cabe. Ela vai caber aí no entreforro. Agora existem máquinas de 15, mas normalmente entre 18 e 20 centímetros. Então, você precisa ter um pé direito mais alto para funcionar esse tipo de máquina. Nos quartos, vocês vão ver que a gente instalou todas as máquinas tradicionais mesmo, de parede, certo? Agora, vamos entrar lá na área íntima para vocês conhecerem. Entrando aqui na parte do hall dos quartos, a gente tem 3 suítes. A suíte da nossa cliente e das 2 filhas dela. Quando a gente fez esse apartamento, as 2 filhas ainda moravam aqui. Agora, um ano depois, as 2 já saíram. Então, vocês vão ver que os quartos estão um pouquinho, como eu posso dizer? Um pouquinho sem coisa, mas é porque elas já levaram para os apartamentos novos delas. Então vamos começar aqui por esse quarto, que é o quartinho verde. A ideia desse quarto sempre foi ser um home office misturado com quarto, porque a ideia é, quando a filha saísse, eles tirariam essa cama e fariam um home office aqui. Vocês não reparam, né? Isso aqui é baguncinha de dia de produção. Então ficou um quarto meio múltiplo, né? Então ele funciona com várias funções. Aqui a gente tem a parte do guarda-roupas e atrás dessa porta, que é meio apertadinho, a gente tem o banheiro. Entrando aqui nesse banheiro, ele é também todo verde, igual foi feita a marcenaria do quarto. Então, a gente tem pra cá a parte dos espelhos e dos armários. Todos os quartos desse banheiro, vocês vão ver que a gente fez esse gavetão, que ele funciona tanto para roupa suja quanto para outras coisas, né? A gente gosta de fazer bastante esse gavetão aqui embaixo. E aqui 2 portinhas. Aqui na parte superior a gente fez o espelho comum, né? Não tem muito segredo, então 2 portas de um lado, 2 do outro. E pra cá, na parte do box, vocês vão ver que a gente fez aquele box que a gente sempre gosta de fazer em ambientes que são muito pequenos, que é a parte do box flex, que é aquele que quando você fecha, quando ele abre, na verdade, ele dá a abertura praticamente do vão total. Esse banheiro, não só esse, como o próximo que eu vou mostrar para vocês, eles têm todos a mesma linguagem de revestimentos. Então, aqui, a gente usou esse revestimento, que se eu não me engano é um zigue-zague da Portobello, no verdinho. E nas outras paredes, a gente usou esse daqui, que é, acho que é o Colonial da Ceusa, se eu não me engano. Que ele é um revestimento muito bonitinho, ele fica todo manchadinho assim, mas ele não imita um granilite, sabe? Ele é bem bacana. Agora vamos mostrar os outros quartos. A suíte principal, logo na entrada dela, a gente tem esses 2 armários com porta reflecta, que tem gente que gosta da porta reflecta, tem gente que não gosta. Eu gosto porque ela evita o uso de mais um espelho. Então você tá aqui, você consegue se ver praticamente por inteiro, então eu gosto bastante. Passando a parte do closet, a gente tem o banheiro da nossa cliente, que é um banheiro bem clean, sabe? Apesar da gente ter usado cor aqui na marcenaria, ele ficou um banheiro super clean. Deixa eu até acender as luzes para vocês verem. Mas o que a gente usou aqui? O mesmo revestimento do piso funciona aqui na parte de dentro do box, onde tem os registros. E pra lá... Ai, gente, olha isso daqui é uma cagada. Essa peça, eles entregaram 100, então eles mandaram essa prata, mas eles vão mandar a preta ainda. Essa parte aqui é o mesmo revestimento do piso que eu tava falando pra vocês, mas ele tem uma textura. Então a gente optou por usá-lo na parte aqui de dentro, né, do box e no reflexo do espelho. Então quem tá se olhando no espelho vê esse revestimento refletido. Isso daqui é um toalheiro elétrico, não são em todos os projetos que a gente usa, mas aqui a cliente solicitou, então tá aqui instaladinho. Esse daqui a tomada fica aqui, ó, fica aqui em cima. Então você deixa ele ligado, ele vai aquecer, vai esquentar a toalha e secar ela na medida do possível, né? Ele também não faz milagre. Sobre a peça aqui dos banheiros, o que é interessante vocês perceberem? Aqui a gente fez essa peça com recorte
por conta da posição do vaso sanitário. Então, se a gente tivesse feito a peça inteira, a pessoa que sentasse aqui na frente do vaso ia ficar muito espremida, até não ia passar a parte do box. Então, por isso que a gente fez esse dente. A gente evita bastante fazer dente em bancada, mas tem vezes que simplesmente não dá. Esse era um desses casos. Agora, mostrando para vocês a parte do quarto em si. Ah, mas antes uma coisa interessante. Vocês podem ver que nessa porta a gente substituiu a porta original do apartamento e a gente instalou essa porta mimetizada. Vou fechar aqui para vocês verem. Deu pra ver como que ela fica? Então, tudo isso daqui forma um painel e fica tudo mimetizado. Na parte social, vocês já viram que as portas também são dessa forma. Vindo pra cá, a gente tem, de fato, a parte do quarto da nossa cliente, que ficou muito confortável, muito gostoso. Aqui na direita, a gente fez esse mini home office, penteadeira, enfim, esse espacinho que por mais que ela tivesse o outro quarto de home office, enquanto a filha dela morasse aqui, ela conseguiria ter mais privacidade nesse cantinho. E pra cá, a gente fez essa cabeceira. Então, a parte da cabeceira que tá ali no fundo, ela é toda em marcenaria, foi feita pela loja de planejados. Na frente, a gente escolheu um tecido e fez com o tapeceiro. E aqui, de fato, ficou uma cama box padrão, né? Então, tudo isso daqui não vem na cama, isso tudo a gente que fez. A parte das cortinas, que a gente instalou a cortina em tecido, um tecido um pouco mais grosso, de modo que a gente não precisasse de um blackout, ele é só para cortar um pouquinho da luz, deixar o ambiente mais charmoso. E o ponto alto, assim, desse quarto é esse papel de parede. É um papel de parede da Branco Casa. Vocês já sabem, né? A gente ama usar os papéis de parede de lá, já mostrei para vocês no hall que a gente também, aliás, no lavabo, né, que a gente também instalou aqui nesse apartamento. Mas é um papel de parede que eu acho assim muito lindo. Ele tem um trabalho todo de desenho à mão. Ele realmente, todos os papéis de parede dessa loja são muito especiais. O último quarto para fechar o nosso apartamento é o quartinho rosa, que é o da última filha que saiu de casa. Na verdade, eu não sei qual a sequência delas, mas enfim. Esse quarto, vocês podem perceber que ele é bem parecido com o primeiro que eu mostrei pra vocês. Só que aqui a gente fez essa marcenaria num MDF tipo salmão. Ele não é exatamente rosa. E a gente fez o mesmo padrão dos outros quartos, que é instalar essa cabeceira de tecido. O tecido a gente escolhe, né? Então a gente escolheu esse buclê. Buclê é sempre esse tecido que ele tem mais volume, sabe? Ah, eu acho maravilhoso, eu acho lindo. Tem muita gente falou que era moda, tipo, 3, 4 anos atrás, mas ele super ficou. Então eu acho que buclê já não é mais tendência. Então ficou dessa forma. Aqui coube também a cama de casal. Aqui a gente fez umas prateleirinhas para enfeite, mas agora, como já não tem ninguém morando aqui, já não tá com muita informação. Mas o banheiro, que é a coisa mais gracinha do mundo, que é também o banheirinho rosa. No primeiro projeto que a gente fez para esse apartamento, a gente tinha invertido. A gente tinha feito quarto rosa, banheiro verde, quarto verde, banheiro rosa. Mas a cliente pediu para fazer, não, eu quero tudo verde, eu quero tudo rosa. Então ficou dessa forma. Vocês podem ver que ele é bem parecido com o outro. Então, a parte de marcenaria é praticamente igual, duas portas de giro e um gavetão. Olha que gente organizada, descartável, viagem, pente, escova, modelador. Não é o nosso caso, né, gente? Mas, enfim. A parte aqui do espelho ficou um pouquinho diferente, porque o que a gente fez? Duas portas de espelho e o resto ficou em prateleira. Então, assim é legal quando é um banheiro, por exemplo, para um quarto de hóspedes, alguma coisa que você não vai usar no dia a dia, porque você consegue ter esse espaço para decorar. Então aqui tá vazio porque, né, como eu falei pra você, já não tem mais ninguém morando nesse quarto. Pra cá, a gente tem o mesmo revestimento que a gente usou no outro banheiro, no verde, só que no tom rosa, é o zigue-zague. Esse zigue-zague, pra quem gosta, ele tem várias cores e ele é todo em tons claros. Então tem o verde claro, o azul claro, o branco, o cinza. Ele não tem tons muito fortes, mas ele é super bonitinho. Uma outra coisa que eu não falei pra vocês é sobre o rejunte. Esse rejunte a gente fez também no mesmo tom do revestimento, óbvio, né? No mais próximo possível. Então a gente usou um rejunte rosa, porque ele fica muito feio se você faz uma parede inteira, tipo verde ou inteira rosa e mete um rejunte cinza no meio, entendeu? Daí perde toda a magia do ambiente, não façam isso. E sobre o box, uma outra coisa que eu não falei também, dos outros banheiros. No banheiro da nossa cliente, que a gente geralmente é um banheiro de casal, independente de ser casal ou não, né? Banheiro master. O nicho, ele não foi feito em pedra. Se vocês voltarem no vídeo, ai meu Deus, eu não lembro agora.
Mas eu acho que não, acho que ele foi feito todo no revestimento. Já o das filhas, ele foi feito em pedra. Então o que que a gente fez? Isso daqui é um quartzo branco, que é a mesma pedra que a gente usou ali na bancada. Então a gente encaixou o nicho assim. Por que que esse nicho tá na vertical? Não lembro, mas eu tinha alguma questão para ele ser na vertical. Eu particularmente, eu gosto mais de nicho assim do que nicho na horizontal quando é nessa parede pequena. Quando é na parede maior, tipo essa daqui, aí eu gosto dele grande assim também. Mas tinha alguma questão enfim, pela qual a gente não poderia instalar dessa forma. O revestimento do piso e aqui do resto da parede é o mesmo dos outros ambientes, né? Que é o do outro banheiro, que é o colonial, que eu já tinha mostrado pra vocês. Ele é muito bonitinho. Eu acho que por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do apartamento. Se não gostaram, não precisa me contar, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau!